Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 120. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho comigo, como sempre, Sidney Torres. Fala Felipe, fala Edu que tá com a gente hoje, um abraço pra galera. E aí, semana de Super Bowl, vamos com tudo aqui pra encerrar, quase encerrar, né? Porque vai ter o podcast posterior, mas encerrar esse clima de preparação pra esse jogão aí. A temporada tá quase acabando e a gente tem aqui Eduardo Morgado da nossa equipe. Segunda vez, Edu, já participou antes, né? Participei aqui da vitória contra os Bills, podcast 115, se eu não me engano. E antes de mais nada aí, olá a todo mundo que tá escutando, que tá participando aqui, agradeço a oportunidade. E vamos aí, parece que quanto mais se aproxima, mais demora pra chegar esse Super Bowl, cara, impressionante. É tipo isso. Bom, a gente vem aqui então, como já é tradicional. Bom, tratar de Patriots é tão maluco que... Falar do adversário do Super Bowl, de um projeto que tem 3 anos, já é tradicional vir falar da final do adversário, de fazer o raio-x aqui nosso do adversário desse Super Bowl, que nesse caso é o Philadelphia Eagles. A gente fez isso ano passado com o Atlanta Falcons e a gente vem de novo aqui. Um programa um pouquinho diferente para quem ouve a gente, porque a gente vai falar muito mais do adversário do que da gente mesmo. Mas essa é a ideia, é entender, é ficar pronto para tudo que pode acontecer nesse Super Bowl 52. Sidney, não pode negar que é uma equipe muito forte. Antes, já pra gente fazer uma introdução aqui, muito forte. Onde olha pra esse Eagles tem ponto forte, tem jogador bom e merecem demais estar nesse Super Bowl contra a gente, né? Eu tava até comentando hoje cedo que todo Super Bowl, na semana que antecede, começa a narrativa de você descobrir quem é o favorito, quem é o coitadinho, né? Só que esse ano não tem coitadinho, cara. São as duas melhores seeds da NFL, a melhor seed da AFC e a melhor seed da NFC. 13-3 na temporada regular, ambos os times. Então, ou seja, só timaço. A perda do Carson Wentz pelos Eagles é importante, lógico, como a gente vai falar, mas o Nick Foles tá jogando super bem nessa pós-temporada. Então, assim, não tem essa de coitadinho não, são dois timaços aí na final. Exatamente, a gente vai falar aqui então de todos os pontos fortes e fracos também. Existem pontos fracos, não fracos vamos dizer, mas pontos a serem explorados, é melhor falar desse jeito, pros Patriots. E dá pra vencer sim, dá pra gente ser campeão pela 6ª vez, é isso que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje. Vamos pro recado, gente, último dia pra participar do Sócio Patriotas, hein? Quer dizer, desse ano, dessa temporada, pra participar do sorteio da Jersey. É hoje, o dia que sai esse podcast, dia 31 de janeiro. Todas as contribuições que chegarem nesse dia de hoje ainda entram pro sorteio da Jersey. Então dá tempo aí, hoje com a internet dá pra você fazer online, em 5 minutos você faz a transferência e dá pra entrar no sorteio. Sidney, é importante lembrar que se chegar alguma contribuição depois da meia-noite, já no dia 1º de fevereiro, já começa a valer para a próxima temporada do Sócio Patriotas, para a próxima temporada da NFL, vamos dizer assim, porque como a gente explicou e lembrando para quem não sabe, a nossa temporada aqui do Sócio Patriotas vai funcionar sempre de fevereiro até janeiro, né? Exatamente, são 12 meses, então como a gente avisou, acaba dia 31, então corre lá, dá para participar, vale a pena, porque vai ser simplesmente uma camisa oficial, você está concorrendo além dos prêmios normais de todo mês, e presta atenção, porque no dia seguinte já conta para a próxima temporada só, você vai até concorrer, mas vai demorar mais um pouquinho, então vai até hoje, né, na quarta-feira, que vai ser, que dá para concorrer nessa Jersey ainda. E deixando muito claro, a Jersey está garantida, vamos ter o sorteio sim, e para participar, para ter um crédito nesse sorteio, você precisa contribuir com R$15. A partir de 15, aí os multiplicados de 15, 30, 45 e ainda por você vai aumentando as suas chances de participar no sorteio. Então quem ainda não está concorrendo, não tem crédito nenhum, dá tempo de entrar. E quem já tem crédito, dá tempo de aumentar. E a gente já tá vendo aqui que tem bastante gente aumentando os créditos aí. A galera quer a Jersey de qualquer forma. Vai sair pra alguém, a gente vai descobrir quando sair. Importante também, CJ, só um último recado, é que a gente vai deixar passar Super Bowl, essas coisas, pra gente fazer esses sorteios, pra não ficar muito confuso.
Então a gente pede aí uma paciência, para todo mundo. A gente que vai acabar quinta-feira, basicamente, termina o Sócio Patriotas dessa temporada. E aí, para não confundir muito, e a gente tá numa loucura aqui de Super Bowl, a gente vai esperar passar o Super Bowl, o resultado, tudo certinho, e aí a gente vai fazer os sorteios com calma. Então fiquem ligados aí que vai acontecer. Outro recado aqui, gente, é a promoção Amigo Patriota. Semana de Super Bowl a gente sempre sai dando coisa aí, tudo que a gente tem pela frente, a gente sai fazendo promoção e dando brinde pra galera. Promoção Amigo Patriota é basicamente o bolão oficial do Patriotas que a gente criou aqui. A gente vai estar colocando no Twitter e no Facebook. A galera tem que entrar lá e fazer o palpite de quanto que acha que vai ser o placar, qual que vai ser o placar do Super Bowl 52. E a diferença desse ano, Edu, a gente tem 5 camisetas Action Shop pra dar, da Pro Gear, e a gente quer que as pessoas marquem os amigos dela, até 4 amigos, pra 5 pessoas ganharem juntos, e poder presentear os amigos aí, e ajudar, e vamos falar a verdade, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente, outras pessoas conhecerem a gente também. A gente dá brinde pra galera, mas a galera ajuda a gente também a ficar conhecido com outras pessoas. Essa é a verdade, essa é a ideia, né? É exatamente isso, é uma via de mão dupla, né? A gente presenteia aí, galera que prestigia o nosso trabalho, daí aumenta a nossa popularidade também. Importante deixar bem claro que a gente precisa do resultado assim, seco, uma coisa bem simples. Patriots tanto, Eagles tanto. E aí a marcação dos amigos embaixo, até 4, porque a pessoa que tá mandando o palpite, ela também ganha uma camiseta. Assim, se colocar, eu acho que isso... Não. Vai ser muita gente, a gente precisa... para ter uma organização e saber certinho quem foi que ganhou, que o resultado seja seco. Patriots tanto, Eagles tanto. Marcação dos amigos embaixo. É importante seguir essas regrinhas. Bem lembrado, porque tem gente que gosta de escrever alguma coisa a mais e acaba complicando a gente na hora de fazer ali, de checar quem que ganhou e quem que não ganhou. Bom, pra quem já participou de bolão nosso sabe, mas pra quem não sabe eu vou dar um resumo rapidinho aqui. Um palpite só por comentário, até 5 comentários por participante. Se tiver mais do que isso, a gente vai só usar os 5 primeiros. E quem acertar primeiro o placar do jogo vai ser o vencedor. Então é importante, um dos seus 5 placares aí já usa agora, porque o horário de que veio o palpite vai ser a diferença se mais de uma pessoa acertar. Se ninguém acerta, quem chegar mais perto do placar primeiro vai ser o vencedor. A gente tem o post aqui, é importante dar uma lida certinho ali, a regra tem bastante coisa ali, mas a gente tem que se proteger e fazer tudo certinho. Então, antes de fazer seu palpite, aconselho dar uma lida aqui no post, ver certinho as regras, como vai funcionar tudo, para não ter perigo de você dar o seu palpite, de fazer alguma coisa e ele acabar sendo desclassificado ali na regra da promoção. Então, basicamente, como o Edu falou, é o nosso bolão, vai lá, coloca o palpite que você quer, marca os seus amigos que você quer dar camiseta, não precisa dar para 4, pode ser para um só, pode ser para 2, pode ser para ninguém, mas como eu falei, a ideia nossa aqui, como o Edu lembrou, muito bem lembrado, via de mão dupla aqui, a gente quer que você nos ajude o Patriotas ficar conhecido para outras pessoas, principalmente nessa semana de Super Bowl, certo? Participem lá então e boa sorte, lembrando que a gente não pode participar, hein? A gente é da equipe do Patriotas, a gente não pode ganhar camiseta. You guys are with us. We know that, you know that, we all know that. Patriot Nation stronger than ever. We got one more to go. We're gonna go out there and try to win it for you guys. And that's all we got. We love you. Patriots out! Vamos lá então, gente, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse Philadelphia Eagles, nosso adversário. É sempre bom, eu pelo menos sempre gosto de saber o que pode vir pela frente aí, então esses programas são sempre legais. Como eu disse no começo, vira um programa um pouquinho diferente pra gente que tá acostumado sempre de falar Patriots, a gente vai falar bastante de Philadelphia Eagles hoje. Interessante, Sidney, que eles literalmente colocaram essa máscara de underdogs aí e estão levando essa história muito forte de que eles são azarão, eles não tinham que estar ali, vamos dizer assim, ninguém acreditava neles, e estão jogando toda essa responsabilidade pros Patriots. Que, vamos falar a verdade, os Patriots estão mais do que experientes nessa questão de jogar, assim. Já ganharam o Super Bowl sendo azarão, já ganharam o Super Bowl sendo o mais experiente ali, o favorito, né? Mas tá interessante essa divisão aí, eles realmente estão fazendo de tudo pra tirar essa pressão deles, né?
Eu acho que eles estão usando isso muito como motivação, né? É um fato de dizer, ninguém acredita na gente, vamos se unir porque a gente tá todo mundo duvidando. Mas como a gente falou na abertura do programa, não tem azarão nessa corrida aí, porque são as duas melhores campanhas das conferências. É difícil você ver as duas melhores seeds chegarem de Super Bowl e aconteceu isso. Cada time só teve 3 derrotas na temporada regular, então são 2 timaços, como você disse. E eu acho que se do ponto de vista dos Eagles isso pode ajudar na motivação dos caras, eu acho que do ponto de vista dos Patriots isso não ajuda em nada, assim, não atrapalha em nada. Eu acho que dificilmente alguém ali dentro vai estar com esse sentimento de que é favorito. Eu acho que o Bill Belichick não deixa, eu acho que o Brady não deixa a galera levar isso adiante. A gente cansa de ver, às vezes, na sideline dos jogos dos Patriots, os Patriots ganhando no placar e eles dizendo, o jogo não acabou, vamos pra cima, não pode tirar o pé do acelerador. Então, assim, eu acho que isso não vai influenciar negativamente para os Patriots, não. E Edu, tem um fator aqui que eu acho que pra mim mostra como isso vai ser igualado, como o Sidney falou, porque assim, ó, somente do elenco dos Eagles, 7 jogadores já jogaram o Super Bowl até hoje. No elenco dos Patriots, 20 podem ser tricampeões. Então, tem experiência, os caras estão acostumados com esse momento, tem muita gente ali que tá acostumado, tem 20 caras que estão ali pra ganhar 3 vezes, cara. A pressão é muito menor, os caras já sabem basicamente como tudo vai ser, não o jogo, mas toda essa semana, isso tudo que eu acho que ajuda a igualar muito dessa questão, como o Sidney disse. Com certeza. A parte emocional, ela tem um peso muito forte. Inclusive o Amendola falou sobre isso na segunda-feira, no Opening Day, que a sensação de jogar o terceiro Super Bowl é totalmente diferente de jogar o primeiro. Porque no primeiro é tudo novo, você não sabe se você vai voltar pro Super Bowl, você não quer perder essa oportunidade. E aí você acaba ficando com os nervos à flor da pele, e aí é onde as coisas podem se perder. Então, o lado bom de você ter, por exemplo, o Brady e Belichick tá indo pro 8º Super Bowl, é que eles literalmente tratam como se fosse uma partida a mais. Não, um jogo de domingo ali e tal, como se não fosse um Super Bowl. E isso faz toda a diferença. Pra quem nunca foi, é complicado, não quer perder, né? Não sabe se vai voltar, tem jogador que nunca disputou. E pros Patriots que tá indo pro terceiro, tem gente que vai ser tricampeão. Isso faz uma diferença, porque você joga mais leve, você joga mais tranquilo, porque você já vivenciou esse ambiente. Não é um negócio super novo, né? Que você não tá... Tudo é novidade e tal. Acho que isso ajuda bem. Imagina, ficaria até surpreso se alguém do Eagles falasse que eles se acham favoritos. Eu acho, mas como o Sidney falou, acho que isso vai dar uma equilibrada boa, não vai fazer muita diferença para nenhum dos dois lados. E só rapidamente, tem uma coisa que o Edu falou que eu achei muito importante, que a dificuldade do Super Bowl é você encarar como uma partida normal de futebol americano. Eu acho que é aí que o fato de a gente ter jogado, esses atletas dos Patriots terem jogado mais, faz diferença. Você não pode entrar achando eu vou jogar o Super Bowl, eu vou jogar um jogo de futebol americano, são as mesmas regras, o mesmo campo, é tudo igual. Se você conseguir bloquear essa parte externa, de festa, de tudo, você leva um pouquinho de vantagem. Sem dúvida. Vamos começar por ataque. A nossa ideia inicial era dividir por ataque, por corrida, por passe, mas eu acho que como uma coisa leva a outra, um detalhe aqui vai fazer diferença para um outro assunto, é melhor a gente falar do ataque no total, que pra mim, quando eu comecei a fazer os estudos, uma coisa que mais me chamou a atenção, Edu, foi essa questão de ser um time, um ataque deles que não tem um cara que faz a diferença. Tem o Zach Ertz ali, que a gente vai falar dele, que é o líder em jardas, mas não é assim, aquele caso de que você vai lá, anula um jogador e o ataque não existe mais, o ataque desmonta. É muito bem espalhado o ataque deles. Eu tenho uma informação legal aqui sobre isso, que os Patriots tiveram 10 jogos nesse ano com alguém passando de 100 jardas nesse jogo. No caso do Eagles, foram 5 jogos só alguém passou de 100 jardas. É um ataque muito espalhado, que todo mundo produz. E isso passa a ser um problema também, porque, como eu lembrei aqui, não é ir lá anular esse cara e que tá meio que tudo resolvido. Tem muita gente pra ser anulada, né? É um ataque muito diversificado. Você tem, por exemplo, o wide receivers. Você tem o Nelson Aguilar, que teve 768 jardas. E aí você tem Alshon Jeffrey, com 789 jardas. Zach Ertz, com 824 jardas. Torrey Smith, quase chegou nas 500 jardas. Então, assim, são muitos jogadores que contribuem com esse ataque, fora as recepções dos running backs. Então, assim, aquela filosofia do Bill Belichick de anular um jogador só, aqui vai ficar um pouco difícil, porque eles não têm um cara só. É o ataque inteiro que produz.
Eu acho que isso não vai fazer muita diferença, não. Óbvio que ajuda, mas não é muito... não vai ser a solução do problema, não. Você falou aí do Agholor. Eu tenho... Aí, pra mim, Sidney, já é um primeiro caso que que me preocupa pra esse jogo, pra gente enfrentar esse ataque. Os receivers deles, aliás, trabalham muito bem pelo meio, pelo que eu identifiquei. Não acontece tanta jogada pela lateral do campo. É um ataque sempre que traz pro meio ali as ações. E pra mim, eu tô um pouquinho preocupado do Agholor contra o Rowe. Não sei, eu não tenho tanta confiança no Rowe esse ano. Depois que ele veio da lesão, não sinto assim, quando ele tá marcando ali, ser um cara que vai conseguir fazer todas as jogadas. Lembrando que contra os Jaguars, por exemplo, ele teve um desvio absurdo no último quarto ali e tal. Mas é um cara que eu tô preocupado porque, como o Edu falou, é um grupo de receiver que todo mundo trabalha bem, o tight end trabalha bem, os receivers trabalham bem, todo mundo meio igual. E aí fica difícil de escolher quem que vai marcar quem por causa disso, né? Porque você tem o nosso corpo de cornerbacks, a gente tem os caras melhores e os caras que diminuem um pouco a qualidade. Na hora de você escolher quem que vai marcar quem nesse caso, vai acontecer uns matchups complicados aí. E pra mim o Rowe e Agholor pode ser um problema, cara. Eu acho o Agholor o principal pesadelo aí em termos de matchup, porque você aí falou do Rowe, mas eu também tenho minhas dúvidas se não seria interessante colocar o Butler nele pela velocidade. Porque o Agholor é complicadíssimo você marcar ele. Ele alinha no slot, ele alinha na sideline, ele alinha como running back. Ele passa no jet sweep ali e às vezes o Foles entrega a bola para ele e ele corre muito bem com a bola na mão. É difícil de taclear em espaço, assim, no campo aberto. Então é muito complicado saber o que eles vão fazer para limitar o Agholor. E os Eagles costumam usar muito ele nesse jet sweep, tanto fazendo play action, né? Às vezes ele passa ali na frente do Foles e o Foles não fica com a bola, às vezes o Foles corre com a bola, e quando a defesa já tá achando que vai ser play action, ele entrega realmente a bola pro Agholor, o Agholor corre para 15, 20 jardas. Então, eu não sei, cara, eu acho que o Belichick e o Patricia estão quebrando a cabeça, mas eu acho que talvez seria interessante colocar o Butler nele por conta da velocidade apenas. Eu prefiro, porque como eu disse, se for o Rowe eu vou ficar bem preocupado. Acho que é um problema, é um ponto ali que a gente vai ter problema durante o jogo inteiro, se for o Rowe nele. Outra coisa que a gente falou aí do Zach Ertz, é um outro cara que faz a diferença, que é um tight end muito bom, e que provavelmente vai ser o Chung nele, e o Chung vai ter que estar inspiradíssimo nesse jogo pra parar o Zach Ertz, né? Você já falou, já passou alguns dados aí do Zach Ertz, ele tem jogado muito bem essa temporada, tem causado estragos nas defesas adversárias, mas o Chung esse ano tá muito bem contra o tight ends, né? Desde a segunda passagem dele pelos Patriots, ele se achou nessa função, e esse ano tem alguns números aqui dele, ó. O Chung tem cedido em média 1,3 recepções para tight ends por jogo, 13,1 jardas por jogo e uma média de passes completos de 54%, ou seja, não tá fácil para tight ends conseguirem recepções em cima do Chung. Obviamente o Ertz é um desses tight ends da NFL que são problema para qualquer marcador, seja ele quem for, mas eu acho que esse duelo aí o Chung tem condição de pelo menos limitar o Zach Ertz. E você falou do Agholor fazendo jet sweeps, tal, ele sendo usado de formas diferentes. Acontece isso com o Ertz também. A gente viu algumas vezes o Ertz estar alinhado como um running back ali do lado do Foles. Isso também é uma coisa que eles vão ter que se preparar muito bem durante esses dias aí, né, Sidney? Porque são situações diferentes, situações que não são normais e que a gente já viu, por exemplo, lá no começo. Aconteceu mais no começo da temporada. Esses jogadores, nossa defesa, se confundir em quem marcar quem, em quem pega quem, e isso ser um problema sério. E eles têm que estar muito bem preparados nesse caso, porque é um tight end, não é só um caso de um receiver, quem que vai marcar qual receiver, é um tight end que acaba saindo como um running back, na posição de running back. Se eles não tiverem muito bem claro ali, se tudo não tiver muito bem claro quem pega quem, o que eles vão fazer, isso também pode ser um problema na forma que eles usam, não só o Agholor, mas o Ertz também, né? Você falou disso de problema de comunicação. Lembra um exemplo claro de que problemas de comunicações podem ser desastrosos? Foi a abertura da temporada contra os Chiefs, que ninguém sabia quem marcava quem, e a gente sofreu um caminhão de pontos ali. E é um ataque que se assemelha muito, na minha opinião, com o Philadelphia Eagles, né? O Doug Peterson, que é o treinador dos Eagles, trabalhou para Andy Reid no ataque em diversas funções de 2009 a 2015. A gente acabou de falar do Nelson Agholor. Se você não viu o Philadelphia Eagles jogar e quer entender o que é o Nelson Agholor, dá uma olhadinha no Tyreek Hill dos Chiefs.
Um cara extremamente dinâmico, rápido, que alinha em qualquer lugar, e uma bobeirinha entre o corner e o safety para saber quem vai marcar o cara, ninguém consegue pegar ele na velocidade mais. Então, não tem como ter erro de comunicação nesse jogo, porque eles vão custar muito caro. A gente viu, só para terminar, os Vikings têm talvez a melhor defesa no geral da NFL esse ano, sofrendo 2 touchdowns gigantes dos Eagles, um de 41, de 50 jardas, em erros de cobertura, falhas de cobertura claras. Então, se a melhor defesa da NFL pode falhar e enterrar o jogo, né, o que dirá a dos Patriots, então eles vão ter que ter muita atenção. Então isso vai ser, porque fora isso tudo, toda essa confusão que eles geram na defesa de usar receiver de um jeito, usar tight end de outro, tudo isso pode colocar um Ajay, que é o running back deles, que aliás a gente deu a sorte de se livrar de não enfrentar ele em Miami, mas vai ter que enfrentar ele no pior momento agora, que é um Super Bowl. Mas isso tudo, essa confusão toda, pode colocar um Ajay recebendo um passe curto, meio que sem ninguém para marcar, um próprio Blount. O Blount a gente sabe bem ali que normalmente quando o Blount tá ali é uma corrida, é um power running, é um jogador mais que a gente conhece muito bem, então não deve ser tanto problema. Mas quando eles estiverem alinhados com o Ajay, que é um running back muito rápido, muito ágil, essa confusão toda, Edu, pode fazer um Ajay ficar sozinho, e aí é caixão, cara. Um Ajay sozinho, sem a marcação justíssima nele, é perigoso demais, né, cara? É perigoso. Se você pegar o retrospecto dos Patriots nessa temporada, né, os Patriots sofreram com alguns running backs que conseguem fazer esse tipo de movimentação, acabar recebendo algum passe, assim. Você vê um exemplo disso, o Le'Veon Bell. Quando a gente pegou os Steelers, Le'Veon Bell sobrou no jogo. Não, o próprio, lá na primeira semana, como o Sidney lembrou, nos Chiefs, a gente sofreu demais também com um running back ágil desse estilo Ajay, né? O próprio Sidney lembrou contra os Chiefs. Então, assim, o histórico dos Patriots em relação a isso é de preocupar. E o Patricia precisa ficar bem ligado, porque o Ajay é um cara que participa muito. De repente, num screen, mais ou menos assim, acontece um misdirection e ele sai sozinho, assim, não vai conseguir pegar ele na corrida, não, cara. É um cara forte, é um cara grande que corre muito bem. Essas 3 combinações, assim, um jogador como o Jay Ajay, fica difícil de você conseguir consertar algum erro. Então é importante não falhar. Já vai ser complicado no normal, no momento em que ele, ou até o próprio Blount, for uma corrida normal ali, onde eles tentarem correr de uma forma mais tradicional, sabendo os linebackers que a gente tem, a forma que a gente marca ali, a gente sempre tá tendo problema. O Ed, que foi sempre um problema esse ano e parece que resolveu, mas que eu acho que pra mim vai ser a grande prova de fogo, aí se realmente a gente consegue proteger o Ed ou não, vai ser nesse jogo. No tradicional já vai ser um problema parar esse jogo corrido também. Agora, com essa confusão toda, é um trabalho muito de realmente, vamos ver o quanto esses caras estudaram, o quanto esses caras se trabalharam nesses dias aí extras que eles têm pro Super Bowl, porque isso pode ser sim um problema. Toda essa confusão que eles geram, a gente já viu de dentro do campo isso várias vezes, como mexer um jogador às vezes lá atrás já confunde a defesa e faz com que tudo mude. Isso é uma das coisas que eu tô mais preocupado. Como eu falei no começo, não é nenhum cara ali que vai fazer a diferença. É todo esse conjunto, é todas essas opções que podem colocar um cara sozinho para receber uma bola, para correr com a bola, e que pode ser um problema. Nisso tudo, Sidney, tem uma OL absurda que... número 1 pelo Pro Football Focus, que faz de tudo, que protege muito bem o Nick Foles e que consegue também bloquear para corrida, que vai ser também, se não bastasse tudo isso que a gente falou, tem uma OL que vai proteger e abrir buraco também, né, cara? Cara, se a nossa linha defensiva ali, o front seven em geral, não tiverem num dia inspirado, pode ser um daqueles jogos frustrantes em que a gente vê o Nick Foles com 5 segundos para lançar a bola e ninguém conseguindo encostar no running back até ele correr 3 jardas, entendeu? Porque a OL dos Eagles é muito boa, ela é muito atlética. Para vocês terem uma ideia, eles costumam muito fazer pulling, né? Que é quando você tira um jogador de um lado da linha e ele corre para bloquear do outro lado com os tackles. A gente vê a maioria dos times fazer isso com os guards. Os Eagles têm tackles tão atléticos que eles fazem pull com os tackles. Então você imagina, você segurar um edge ali na linha defensiva, tendo que passar pelo bloqueio de 2 tackles do mesmo lado. Não é fácil.
Então, assim, a nossa linha defensiva vai ter que ter um jogo de muita força e muita disciplina nos edges. Você falou agora há pouco que é um ponto de ênfase, porque a gente sofreu com isso a temporada inteira. A gente cansou de ver os times explorando o lado ali do que não tava o Trey Flowers, né? Desde o Cassius Marsh lá no começo, até passando pelo Eric Lee. A coisa melhorou um pouco com a chegada do James Harrison, que apesar da idade tem muita força para segurar e segurou bem o edge, mas é um ponto que me preocupa bastante, são corridas pelas laterais e essas jogadas que os tackles dele fazem esse pull. Na questão de pressionar o Nick Foles, que a gente sabe, a gente viu aí nas 2 últimas semanas, até nas 3 últimas semanas aí, juntando a temporada regular, o quanto o nosso pass rush melhorou e quanto isso melhora a defesa no todo e quando isso a secundária joga melhor. Também vai ser complicado, eles protegem muito bem o Nick Foles, como eu falei, e até pro próprio Flowers, né, Sidney? Ele vai ter ali, provavelmente, na base ali, no normal, ele vai ter um matchup com o Lane Johnson, que é um ótimo tackle, e eu imagino até, Sidney, para não ser tão complicado o jogo inteiro pro Flowers encontrar sempre um jogador desse, eles trabalharem muito o que a gente já viu eles fazerem de mudar um pouco, colocar o Harrison do outro lado e trazer o Flowers para um lado oposto, usar o Flowers por dentro algumas vezes para ele ter um matchup diferente também, não ser tão óbvio para a linha ofensiva dos Eagles quem que vai pegar quem, para também dar uma confundida neles, e vejo também o Van Noy tendo que ter um jogo muito bom nas vezes que ele tem que ir para cima, ele tá tendo tá tendo produtividade muito boa, ele foi o melhor sacador do time na temporada regular junto com o Flowers, e vai precisar também, a gente vai precisar ser criativo nessa questão de como ir para cima do Foles, porque se for no normalzinho ali, for igual toda hora, vai ficar mais fácil para eles, né? Sem dúvida, né? A gente não tem um front seven que consegue pressionar com 4, né? A gente não tem um front seven como o do Jaguars, por exemplo, que a gente enfrentou agora há pouco, muito menos como o dos Eagles, que talvez seja o melhor da NFL. Os caras têm até reserva ali que seria titular em muito time da NFL. Então, assim, se você for com sempre os 4 ali na mesma posição, indo para cima do Foles, eles não vão chegar muito, não. Vai ter que mudar, vai ter que rodar. Eu concordo com você, o Flowers, ele é um jogador versátil, ele consegue pressionar pelo interior da linha, então ele não é só trabalho para os tackles, ele dá trabalho para guard e para center também. Tem que rodar esses caras, e os linebackers, quando forem também, não podem ir sempre do mesmo lugar, uma hora vai pelo edge, outra hora vai pelo meio, né, no A-gap. Então você tem que ser criativo, você tem que deixar o Nick Foles desconfortável sem saber de onde vem a blitz, de vez em quando mandar uma blitz com o Chung, né? Esse jogo contra o Jaguars a gente viu o Chung sair de campo quase morto, de tanto que ele atacou a linha de scrimmage. Então eu acho que o Matt Patricia vai ter que ser criativo. Se você fizer o feijão com arroz contra essa linha ofensiva aí de Filadélfia, não vai dar muito certo, não. Aí a gente chega no ponto que, pra mim, pelo menos, é onde pode fazer a diferença, onde a gente falou aqui, parece que vai ser a gente vai, em vez de ir pra Minnesota, a gente foi pro inferno, né? Pra enfrentar esse time do Eagles, esse ataque tem mas como o Sidney lembrou, é um time muito bom, mas tem pontos fracos, tem problemas, e tem possibilidades de a gente conseguir controlar esse ataque, que pra mim entra toda nessa questão do Nick Foles, o quarterback deles. Lembrando que o Foles não era o titular durante a temporada, ele assumiu nos 2 últimos jogos, não teve jogos bons as 2 últimas semanas da temporada regular, e veio para uns playoffs bons, para uns jogos de playoffs bons, e com ápice no jogo contra os Vikings, que aliás foi o segundo melhor jogo da carreira dele, esse jogo contra o Vikings. Edu, eu tenho uma informação aqui que mostra como esse Nick Foles é altos e baixos, e como a gente não sabe, não dá pra prever qual Nick Foles vai jogar domingo. Ele tem, vê aqui, ó, foram 6 jogos na carreira dele com um rating de mais de 110. Desde quando ele começou na NFL, só 6 vezes ele teve um jogo com mais de 110 de rating. Por todas as vezes, essas 6 vezes que isso aconteceu, o jogo seguinte a esse bom jogo de 110 de rating, ele teve um aproveitamento de 50% ou menos. Isso mostra como ele vai pro alto e depois ele cai. Para ter uma noção, nesses 6 jogos de 110 ou mais rating, ele teve 16 touchdowns e nenhuma interceptação. Usando esses jogos seguintes, cai para 4 touchdowns e 7 interceptações. Só que a única vez que ele conseguiu repetir 2 jogos bons foi agora nos playoffs, no jogo do Falcons e depois do jogo do Vikings. Historicamente,
o Foles vai muito bem num jogo e despenca no próximo. Só que nesses playoffs ele conseguiu provar o contrário pela primeira vez. A grande questão aí, gente, é qual Nick Foles vai entrar em campo domingo nesse Super Bowl, né? Sim, exatamente. Como você falou, os números mostram. E eu acho que uma coisa que é interessante de dizer aí é que o Foles teve um ótimo jogo contra os Vikings, mas a defesa dos Eagles ajudou bastante também. Case Keenum sofreu um fumble, teve uma interceptação retornada para touchdown, então ele jogou mais tranquilo, estava jogando em casa. Os números do Philadelphia Eagles mostram que o aproveitamento dos Eagles cai quando eles jogam fora de casa. Então, o fator casa também ajuda bastante. Então, eu acredito que o Nick Foles conseguiu jogar esse segundo jogo, conseguiu quebrar essa estatística dele, porque a defesa também ajudou muito, né? A defesa pressionou bastante o Minnesota Vikings. Precisa ver se esse fator emocional, de repente, não é a explicação. Ele fazer um jogo tão bom assim, de repente ficar meio eufórico, sentimentos de nervos à flor da pele, assim como a gente falou no começo do podcast, de repente ele não consegue manter o mesmo jogo. Assim, eu pessoalmente acho que a defesa dos Eagles ajudou muito mesmo o ataque contra os Vikings. Então, se de repente a gente começar pressionando muito o Foles, o ataque com o Brady começar a engrenar, a gente começar na frente, ele precisar ter que mostrar resultado no Super Bowl, de repente ele jogar tão pressionado assim, pode ser o segredo, a chave. De repente ele não começa a não produzir tão bem assim, sabe? Se essa questão, é muito difícil saber, né? Muito difícil a gente falar que é isso, mas se for isso, Sidney, se for uma questão emocional, não tem melhor momento pra você pôr um cara que tem problema emocional do que a primeira vez num Super Bowl, né? Contra o New England Patriots. Não tem pressão maior que essa, né? É difícil falar que é isso, mas assim, é estranho realmente, né? O cara, não é que ele vai bem e no outro ele vai mais ou menos, não, no outro ele vai horrível, né? Pela estatística que você deu. Agora ele quebrou isso aí uma vez, né? Conseguiu 2 jogos bons seguidos, será que ele consegue terceiro? Eu espero que não. E tem uma coisa sobre o Foles, eu acho que é um fato que é difícil para os Patriots explorarem, por isso que a gente falou no bloco anterior da quantidade de armas que os Eagles têm. Mas o Foles, ele tem visivelmente uma dificuldade de progredir nas leituras dele. Por exemplo, se a primeira leitura dele você tira, tá bem marcado o cara que ele pensou para jogada, ele não tem uma facilidade de passar para a segunda e para a terceira. Então, talvez essa hesitação que às vezes ele demonstra seja o tempo que os caras da nossa DL precisam para chegar nele, né? Para passar por essa linha tão boa dos Eagles aí. Então, é difícil você tirar a primeira leitura do cara. Primeiro que é difícil você saber qual é, né? Quando você enfrenta um ataque, como o Felipe falou, que tem aquela arma principal, que só tem um cara que é um monstro, então você já sabe que aquele cara vai ser a primeira. Contra os Eagles é um pouco mais difícil, mas se os Patriots conseguirem fazer isso, segurar um pouco a marcação, né? A marcação um pouco cerrada, para forçar ele a progredir nas leituras, pode ser uma das chaves aí para nossa defesa. Só uma outra estatística interessante do Nick Foles. O Nick Foles, quando ele assumiu a titularidade no final da temporada, o aproveitamento em conversão de terceira descida caiu pela metade. Colocando pressão no quarterback deles, no Nick Foles, talvez ele se sinta um pouco incomodado, não consiga jogar tão bem, porque os Eagles tinham um aproveitamento de um pouquinho acima de 40% nas terceiras descidas. E no final da temporada com o Foles caiu para 20%. Eu só acho um pouco, nas minhas pesquisas eu pensei nisso, eu acho um pouco complicado a gente olhar muito para esses 2 últimos jogos, porque eles já estavam classificados. A gente sabe que o time entra de um outro jeito em campo. Ele tinha acabado de assumir esse ataque, então tinha ainda aqui, por mais que ele foi reserva, treinou com os caras o ano inteiro, mas é diferente, sei lá, e jogar. Então faltava ainda ele sim acostumar, os caras acostumarem com ele dentro de campo. Então, óbvio, aconteceu, ele jogou mal, ele não foi tudo o que imaginavam, mas eu acho que é muito mais pela questão da situação ali do que realmente ele ter jogado mal, assim, porque daí 2 semanas depois ele vem e faz 2 jogos muito bons em playoffs. Então, mas é isso que a gente falou, é uma situação muito estranha, muito complicada a gente falar qual que é o motivo, mas o número diz, ele tem altos e baixos assim gigantescos, e a gente só espera que continue essa sequência e que depois desse jogo ótimo que ele teve contra os Vikings, ele venha pro padrão dele, que é jogar mal nesse Super Bowl com pressão e tudo mais que a gente falou. Vamos ver se desculpa. A gente não pode deixar de ressaltar que esse jogo, é lógico que eu não quero tirar o mérito do Foles pelo que ele fez contra os Vikings, mas não foi um jogo normal dos Vikings. Se você olhar aquela defesa, ela não costuma ter tanto problema de comunicação, tanto buraco nas zonas, tanto jogador livre dos Eagles como a gente viu. Então, assim, óbvio que o Foles
jogou muito bem, mas eu acho que se ele enfrentar os Vikings 5 vezes, em uma ele faz o que ele fez naquele jogo. Então, ele deu uma relativa sorte de pegar uns Vikings no dia horrível na defesa. No lado defensivo, não fica muito mais fácil, não. Pelo contrário. É uma defesa... Se o ataque é bom, a defesa, então, é inacreditável. Como o Brady falou em entrevista já, é provavelmente a melhor defesa que eles vão enfrentar esse ano. Primeira defesa contra a corrida, terceira em terceiras descidas, quarta em pontos cedidos, cedeu só 18,4 pontos nesse ano, é a quinta da NFL roubando bola, é uma defesa de brilhar os olhos ali para todo lugar que você olha, mas tem problemas também, tem pontos aí a serem explorados, que é o que a gente vai tentar identificar aqui. Primeiro de tudo, Edu, a gente tem que lembrar que o Jim Schwartz é o defensive coordinator lá, que é o cara que manda na defesa deles, e ele tem um histórico fraco contra o Brady. Até hoje foram 7 jogos e o Brady tem 5 vitórias e 2 derrotas só contra o Schwartz, sendo que uma dessas derrotas foi com o time reserva numa última semana de temporada regular. Então isso já começa a dar um alento aí, porque o Brady sabe jogar contra as defesas dele. Exatamente, a Brady vai ter que gastar o braço aí, tem um bom retrospecto contra ele. Ainda mais se você for olhar a defesa, um pouquinho da estatística da defesa, dos Eagles é a primeira contra a corrida, mas é a 17ª contra o passe. Você bem lembrou, a terceira melhor da liga em terceiras descidas, cedem apenas 32% das terceiras descidas, mas desses 32% que eles cedem, eles são o segundo que menos cede por corrida, mas são o 10º que menos cede por passes. Então assim, esse aproveitamento cai bastante quando a bola vem aérea. Quando ela vem corrida, a defesa segura muito bem, muito difícil. Mas em via aérea, a defesa dos Eagles não consegue manter o mesmo aproveitamento. Isso tudo porque tem uma questão muito interessante que a gente levantou aqui, que é essa questão da marcação deles contra o wide receiver. Eles são muito bons marcando os dois principais, o receiver 1 e o receiver 2. Eles são aí, se não me engano, o terceiro da liga quando você quebra essa marcação aérea contra os dois principais receivers. Mas quando você vai para ver com o terceiro ou quarto recebedor, wide receiver do time, aí que eles começam a sofrer bastante, Sidney. Então, e aí quando a gente pensa, quando a gente encaixa os Patriots nessa situação, a gente lembra que é um Cooks e Hogan como receiver 1 e 2, e como receiver 3 que vai bater nesse problema deles, a gente tem um Danny Amendola que tá voando, cara. A gente falou na parte que tocou no ataque dos Eagles, que eles têm o Agolor, tem o Zach Ertz, tem o Jeffrey e o Torrey Smith. Quando você olha para o outro lado, a coisa é mais grave ainda, do ponto de vista da dificuldade de você marcar. Porque você tem o Brandon Cooks, que é um cara extremamente rápido, que se você pressiona ele na linha de scrimmage, ele ganha na velocidade e você não pega mais. Se você dá espaço, ele faz o comeback e recebe. Você tem o Hogan, que não tá tendo a pós-temporada dos sonhos, porque também perdeu muito tempo machucado. Então, eu acho que esse tempo que ele vem se treinando nessa temporada, deu para... nessa pós-temporada, deu para recuperar boa parte da forma dele, né? Essas 2 semanas pro Super Bowl devem ajudar. E você tem o Amendola, que se você for louco o suficiente de deixar o seu terceiro melhor cornerback nele, ele vai acabar com você, principalmente se você estiver em zona. A gente viu o que ele fez contra os Jaguars no segundo tempo. Toda vez que os Jaguars botaram zona para marcar o Amendola e Brady tem um entrosamento incrível, então jogar com zona contra eles o tempo todo é loucura. Então concordo com você, é difícil segurar esses caras, e eu não tô nem falando do Gronk, né? Que você, quem quer que você coloque nele ali, seja linebacker, safety, corner, é um problema. Então assim, se a gente tá com receio da nossa defesa contra os recebedores deles, por melhor que a defesa dos Eagles seja, o nosso ataque tem condições sim de explorar alguns pontos aí dessa defesa. E você falou dessa questão de trabalhar em zona contra os Patriots, e a prioridade dessa defesa do Eagles. Eu tenho uma informação aqui que só 31,8% das jogadas desse ano inteiro foram homem a homem. O resto é zona, eles gostam de trabalhar o cover, eles fazem um mix aí de cover 1, que normalmente é só um safety lá atrás, então eles colocam um jogador mais ali na frente, um jogador no box ali para ajudar na pressão, e um cover 3, que é aquela defesa espalhadona, com basicamente 3 caras lá atrás, onde eles espalham jogadores pela defesa inteira. Então essa é as 2 principais formações que eles usam na defesa, e lembrando, repetindo aqui, eles gostam muito de trabalhar em zona.
E é aí que a gente entra. A gente viu no último de dentro do campo aí o Amendola trabalhando muito bem na zona, como o Sidney lembrou. E o Brady também, né, Sidney? O Brady sabe ler muito bem a zona, ele sabe identificar muito bem esses buracos. E aí pode ser um problema sim. Essa forma deles jogarem pode ser um problema sim para enfrentar Brady, Amendola e companhia, né? Pra você jogar em zona contra o Brady, você vai ter que você dá pra ele menos de 3 segundos com a bola na mão, porque se você der mais do que isso, os caras vão encontrar espaço, porque é um grupo experiente de recebedores, né? Se você olhar principalmente o entrosamento que o Amendola e o Gronk tem com o Brady, você colocar esses caras em zonas, eles vão... Eu não entendo porque o Jacksonville Jaguars optou tanto por essa forma de marcar no segundo tempo, com a vantagem no placar, porque é tudo que o Brady queria, tudo que a Amendola queria, então é lógico que você não pode jogar sempre no homem a homem, né? Você tem que confundir um pouco o quarterback, né? Não deixar ele saber o que vem, essa coisa de sempre que a gente fala. Mas você ir, sei lá, 70% dos snaps defensivos em zona contra os Patriots, eu acho meio loucura. E tem uma informação legal aqui, que a gente falou do Jim Schwartz, que é o coordenador defensivo, e tem o Gilmore, ele atuou no Bills há uns 2-3 anos atrás, e o Gilmore jogou com ele lá. Então essa semana de preparação aí, esses dias de preparação, pode ser que eles estejam usando muito o Gilmore ali, pro Gilmore falar, normalmente ele gosta de fazer isso, normalmente ele traz um cara pra cá, puxa um cara pra frente. O Gilmore pode ser muito importante nessa preparação do ataque, pra entender ainda mais detalhes ali de que o Jim Schwartz gosta de fazer em momentos como esse. A gente falou aqui desses dois, dos corners marcando muito bem os dois principais receivers, Sidney, mas tem uma informação interessante aqui também, que é o Jalen Mills. Ele chegou num primeiro ano estranho de liga, esse ano ele vem jogando bem, mas ele tem um probleminha aí, uma dificuldade que pode ser muito interessante se o matchup cair, se o Brady conseguir fazer esse matchup ser Cooks contra Mills. Ele sofre muito com double moves ali, com aquela rota que tem 2 cortes, uma rota que não é tão básica, é onde ele mais sofre. E eu vejo, Sidney, uma questão importante, interessante, porque assim, vamos pensar, a gente já vai falar do front seven e a gente sabe que o Brady vai sofrer pressão o jogo inteiro. Se começa esse jogo o Brady soltando essa bola rápido para não ter tanta pressão, que normalmente é a chave aí de quando você não tem a moeda e consegue proteger, você solta essa bola rápido. Começa a soltar essa bola rápido no Cooks, por exemplo, como a gente viu acontecer contra os Jaguars, né? Aquele vai e para dele ali, aquele comeback dele. Se começa a acostumar o Jalen Mills com essas bolas começam a funcionar, no momento ali de oportunidade, onde eles estiverem no cover one, por exemplo, com um safety só, o Cooks vem... Vocês lembram dos playoffs contra os Chiefs? Que o Brady, a gente fez até de dentro do campo nessa jogada, que o Brady faz o pump fake com o pump fake Gronk, com né? o Gronk, que ele finge que vai receber curto e ele bate pro fundo. Isso pode matar o Jalen Mills numa jogada dessa, se a gente começar com um passe curto nesse comeback do Cooks, hein? Pode sim. Você partir do princípio e começar jogando com rotas com double move, eu não acho ideal, porque são rotas que normalmente elas demoram um pouco mais para se desenvolver. Você tem que ser como o Felipe falou, você tem que trazer os Eagles, preparar os Eagles, né, vender outra coisa para que eles comprem e você explore ele nesse tipo de jogada. Eu vejo sim isso acontecendo, se a gente conseguir, tanto com o Cook quanto com o Amendola ou o Gronk, esses passes rápidos, né, que a gente também... O Gronk ele é muito bom recebendo passe em profundidade, mas ele se livra muito rápido, principalmente quando a defesa está em zona. Então a gente vê, às vezes o Brady pega na bola e já está lançando pro Gronk. Então, se esses caras conseguirem movimentar o ataque com esse tipo de jogada, eu vejo sim, numa jogada no fake, você fazer uma rota mais longa e conseguir explorar essa defesa em profundidade. Pra ter uma noção, o Jalen Mills, no jogo contra os Giants, ele marcou o Odell e ele teve 21 bolas lançadas em direção dele no jogo inteiro. Os caras exploraram muito ele nesse jogo. E ele cedeu 2 touchdowns pro Odell. Por causa dessa velocidade do Odell, por causa dessa criatividade do Odell, de opções de rota que ele faz. Então, o Cooks pode ser assim, eu acho que se a gente conseguir colocar o Cooks contra o Jalen Mills e trabalhar ele de uma forma inteligente e funcionar, pode ser sim que apareça um touchdown até longo, de bastante jardas do Cooks nesse jogo. Uma outra coisa que você falou, Sidney, dessa questão da pressão, que eu acho que a gente tem que puxar aqui a questão do front seven, que é um front seven, Edu, que faz de tudo. Tem cara que é muito forte e empurra, vem na força, vem na brutalidade,
E tem caras, né? Não é nem um cara quando a gente fala do front seven dele. E jogadores ali que são muito ágeis, muito rápidos. Vinny Curry, o Chris Long, que é bem conhecido da gente. Então é um front seven que faz de tudo, né? Sim, todos eles são participativos. Eu sei que tá ficando chato até de falar isso, mas é que eles têm uma equipe fantástica, assim. Quase todos os jogadores de todas as posições funcionam muito bem, todos eles em harmonia. O Vinny Curry tem 3 sacks, Fletcher Cox 5 sacks e meio, Jernigan tem 2 sacks e meio, Graham tem 9 sacks e meio. Então, assim, qualquer um pode chegar no quarterback. Isso sem falar nos fumbles forçados aqui. Fletcher Cox 1 fumble forçado, Graham 2 fumbles forçados. Então é uma linha que é muito competente, é muito forte e qualquer um deles consegue chegar no quarterback com facilidade, tem que tomar muito cuidado. E a gente sabe que normalmente essa é a criptonita do Brady, essa pressão, principalmente quando a pressão vem sem precisar de blitz, quando a pressão acontece só ali da linha defensiva, vira um problema sério pro Brady. A gente lembra que no jogo contra o Buccaneers e no jogo contra os Dolphins, aqueles 2 jogos que o ataque basicamente não conseguiu andar nessa temporada regular. No Buccaneers teve 40% dos snaps com pressão no Brady e os Dolphins com 36% de snaps com pressão no Brady. É onde o Brady normalmente, onde o ataque começa a desmanchar, é quando a pressão existe. Falando aí em matchup, Sidney, eu tenho 2 problemas aí que coçam a minha cabeça quando eu paro para olhar. Que é o Brandon Graham, que vai enfrentar ali ou um Waddle vindo de lesão ou um Cameron Fleming. E a gente sabe que o Graham é um trator e a gente vai ter ali um matchup dele contra, vamos dizer, os 2 OLs mais fracos ali, de menor qualidade da nossa OL. E do outro lado, um Nate Solder que vai pegar um Chris Long e um Vinny Curry ali nessa rotação deles, que os 2 são muito rápidos e normalmente esse é o problema do Solder. Quando o Solder pega um defensive end que é muito rápido, muito ágil, é onde ele sofre também. Então, além de tudo, o matchup parece que não encaixa muito bem pra gente dessa OL contra esse front seven, né? Eu acho que vai ser um dos duelos que pode decidir essa partida, né? Os 2 lados da defesa do Eagles são igualmente fortes, assim, talvez o do lado do Vinny Curry um pouquinho mais, mas assim, eles trazem problemas seríssimos para qualquer linha ofensiva. Agora, assim, eu entendo que a linha ofensiva dos Patriots está fazendo uma pós-temporada muito boa. A gente bateu muito nessa linha no começo da temporada, que o Brady estava batendo recorde de hits tomados. E esses caras no final da temporada e nos playoffs melhoraram bastante. O Solder engoliu o Calais Campbell no jogo contra os Jaguars e ele era o líder da NFL em sacks. Então, se a gente pode fazer uma partida boa contra o Calais Campbell, eu acredito que o Solder pode fazer uma partida boa contra o Vinny Curry também. E do lado do Waddle ou do Fleming, até uma coisa que eu achei que fosse acontecer mais nesses playoffs foi que eles tivessem mais ajuda do tight end, que o Gronk e o Allen ficassem um pouco mais sem ir para a rota para dar um suporte para esses caras, e eu não vi muito isso acontecendo. Então meio que o Belichick e o McDaniels confiaram neles, e principalmente do Fleming, né, que o Waddle não jogou, e ele foi até bem. Ele cedeu um sack, se eu não me engano, contra os Jaguars, mas depois disso ele não cedeu mais. Então, assim, é lógico que o trabalho que a gente tem pela frente é muito grande, que essa linha defensiva atropelou várias OLs esse ano na liga, mas eu acredito, assim, que não vai ser um desastre completo. Eu acho que eles têm condição de fazer uma bela partida e dar um tempo suficiente ali para esses recebedores acharem essas rotas. O que eu acho que, assim, pra mim, onde eu vejo começar a gente ter uma possibilidade boa, é a gente conseguir segurar pelo menos ao ponto de fazer eles entenderem que precisam mandar um jogador a mais, que a blitz precisa acontecer. Porque daí é onde o Brady começa a ser mágico e achar esses buracos e achar passe rápido. Se a gente, como a gente já viu várias vezes, se eles conseguirem pressionar a gente com 4 jogadores ali, ou até 3, como a gente já viu acontecer algumas vezes, e aí começa a ter problema, porque daí você tem a pressão e você tem um monte de jogador lá atrás ainda, e não existe buraco para fazer o passe. Então se a gente conseguir segurar, não precisa ser perfeito o jogo inteiro, não precisa não ceder sec, não precisa não ceder pressão, mas fazer eles entenderem que a blitz precisa acontecer, que abrir um buraco do meio da defesa precisa ser necessário para forçar a pressão no Brady, aí eu acho que daí a gente começa a ter a opção do passe rápido no running back, no próprio Gronk, no próprio Amendola, como a gente já falou aqui
e as coisas começam a ter um caminho pra gente trabalhar nessa questão de Brady e pressão que ele vai sofrer muito, sim. Porque tem a fórmula clássica, digamos assim, principal para você desacelerar o pass rush é correr com a bola. Você faz o cara forçar, esperar e não ir atrás do quarterback. Mas isso é uma coisa que eu acredito que os Patriots não vão conseguir fazer nesse jogo. Eu já estou antecipando um jogo e do Brady lançar 40, 50 bolas, porque eu não acredito que a gente vai conseguir correr não com frequência e com eficiência contra esse front seven. Então, assim, se você por um milagre conseguir correr bem com a bola, aí o cara, o Vinny Curry e o Graham não vão para cima do Brady, eles vão esperar para saber se o running back vai estar dando trabalho por ali. Agora, se você não consegue correr com a bola e vai ser o Brady no shotgun 50 vezes, aí eles vão estar soltos. Só queria completar uma coisa que o Sidney falou. Eu também acho que Brady vai lançar umas 40, 50 bolas, ainda mais você vendo que é muito difícil você correr, ao mesmo tempo que os nossos running backs também recebem muito bem a bola. Então, assim, de repente isso pode ser uma alternativa. Outra coisa que eu tava vendo aqui, o aproveitamento dos Eagles em pressão no quarterback cai mais da metade quando o time adversário vai pro no-huddle. Então, acelerar com os running backs, fazendo passe com o White, fazendo passe com o Dion Lewis, de repente é uma alternativa para você bater essa defesa. Mas tem uma questão aí que eu tava vendo, que pode ser, não acho que, também concordo com vocês, não acho que a corrida vai ser protagonista nesse jogo, a gente vai conseguir ali manter o ataque andando com a corrida, mas tem uma situação aí que pode ser interessante. Se a gente, normalmente o Eagles joga, como a gente falou ali, no cover e tal, mas quando eles são forçados a jogar num jeito tradicional, num 4-3, com 3 linebackers, o que eles fazem normalmente? Eles não colocam um terceiro linebacker, até porque eles perderam o melhor linebacker deles de marcação, de velocidade, de marcação, eles perderam no início da temporada. Então o que eles fazem quando eles precisam ter um terceiro linebacker? Eles trazem o Malcolm Jenkins, lá de safety, ele vira meio que um Chung. Ele passa a ser um terceiro linebacker ali, ele passa a atuar mais na frente, e eles colocam o Corey Graham como safety no lugar dele. E aí a defesa deles passa a ser mais leve. Não é uma defesa tão pesada, porque eles trabalham... Meio que o que acontece com os Patriots, que trabalha de um jeito ali, como tem muito safety em campo, eles acabam ficando muito leve pro bloqueio. Então, uma coisa que eu acho que pode ser interessante, pelo menos tentar, é forçar essas formações, por exemplo, com o Allen e o Gronk, ser uma formação mais pesada, com o Devlin ali como fullback, para mim que forçar eles trabalharem meio que como 3 linebackers ali e ficarem mais leves contra esse ataque pesado dos Patriots. Porque daí, no lado esquerdo, onde tá o Long, onde tá o Vinny Curry, eles também são mais leves porque eles são mais ágeis. A corrida pode funcionar ali. A gente já viu o Solder Tunney trabalhar muito bem. Se tem uma coisa que a nossa OL sabe fazer é bloqueio para corrida. Uma corrida no lado esquerdo com essa defesa leve, um pulling do Mason, não sei. Pode ser que saia a corrida por ali, cara. Pode ser que as coisas aconteçam ali com o Devlin, com esses caras ali. Se sair corrida dos Patriots e os Eagles permitirem que os Patriots explorem o play action com o Brandon Cooks e com o Gronk, aí dificulta demais para eles. Então, eu acho assim, não precisa ser o motor do ataque, mas de vez em quando uma corridinha na esquerda numa situação dessa, não sei. Pode acontecer assim. Eu confio. Se tem uma coisa que eu confio, que eu acredito nessa OL, é bloqueando pra corrida. Principalmente nos 2 últimos jogos que a gente viu o Solder, principalmente, trabalhar muito bem no jogo corrido, que é o que ele não tava conseguindo fazer durante a temporada. Vamos lá, vamos ver. A gente vai vir semana que vem falar aqui se a minha loucura funcionou, se deu certo ou não, e se eles fizeram. Pra gente puxar a última, aliás, começar a entrar aqui, Sidney e Edu, onde pra mim é o maior problema, onde a gente tem a maior questão aí pra enfrentar essa defesa do Eagles, que é a questão do tight end. Eles são muito bons em tudo, como a gente já falou aqui, mas tem uma queda absurda de quando eles têm que proteger o passe, quando o passe sai pro tight end, né, Edu? Pois é, eles têm uma dificuldade absurda. O rating de quarterback que eles cedem para os wide receivers, eles são o segundo para wide receiver. Então eles cedem um rating de quarterback adversário muito, muito pequeno. Mas quando é pro tight end, eles são 28º, se eu não me engano. Eles são segundo e terceiro marcando receivers e running backs. E viram 28º marcando tight end
quando o passe vai ali no tight end. E lembrando que eles não enfrentaram o melhor tight end da NFL ainda. Exatamente, o aproveitamento deles cai muito. O quarterback adversário consegue achar os tight ends jogando contra essa defesa do Eagles, e ainda mais Brady e Gronkowski, né? Se você pensar no que essa dupla representa, por exemplo, o Brady nessa temporada tinha enfrentado jogos sem Gronk e o aproveitamento dele cai bastante. O rate dele, a média dele é de 95, uma média de 95 mais ou menos, cai para 86. Os jogos que ele não jogou com Gronkowski, lançou 3 interceptações. Lançou mais interceptações do que touchdown. O Patriots teve menos de 20 pontos por jogo quando o Gronkowski não jogou. A gente até chegou a fazer teste de dentro do campo ali da Gronk dependência ali, a gente viu muito acontecer. São 745 jardas e 5 touchdowns cedidos para tight end, Sidney. E como a gente falou aí, eles saem de segundo, terceiro para 28º. Só que tem a questão, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando esse programa, que é se o Gronk vai jogar ou não. Por enquanto a gente não sabe, e quão saudável o Gronk vai estar para esse jogo. Isso pode ser uma diferença absurda, isso pode fazer a diferença entre vencer ou perder esse jogo, cara. Cara, eu tenho essa dúvida também, porque eu apesar do Gronk estar treinando, eu não sei como é que ele vai estar para esse jogo, né? Eu sei que concussão é uma das lesões mais sérias da NFL, uma coisa que mexe com o cérebro do cara, uma coisa que pode trazer consequências perversas aí para o futuro dele. Eu não sei qual é a confiança que o Gronk vai ter de receber aquelas bolas no meio do campo, sabendo que vai levar uma pancada do safety. Eu não sei, eu acho que assim, como é Super Bowl, talvez ele meio que não vai ficar se prendendo por isso, mas querendo ou não, pode ser que exista uma hesitação. E fora que, apesar de ele estar treinando essa semana, ele perdeu um pouco da preparação semana passada, então, eu não sei, cara, eu tenho medo do Gronk. A gente já sabe que eu só consigo pensar naquela maldita temporada de 2011, que a gente tava com um ataque voando, perdeu o Gronk pro Super Bowl. Ano passado a gente perdeu também, acabou não fazendo falta, mas esse ano eu tenho medo, porque concussão é muito sério. Por mais que o médico libere o Gronk para jogar, eu não sei que Gronk é esse que a gente vai ter em campo no domingo. E eu volto a repetir, por essa diferença que existe da defesa deles, o quanto eles sofreram para marcar um tight end, ter um Gronkowski em campo e ter um Gronkowski saudável 100%, pode ser sim a diferença. O Gronk pode fazer muita diferença nesse jogo, explorar esse problema deles. Uma outra coisa que eles têm aqui, eles caem para a 19ª equipe na NFL em passes de média distância no meio do campo, que é onde o Gronk trabalha. Aí pra mim também aparece ali, a gente falou do Amendola lá em cima, aí pra mim também vai ter um trabalho bom do Amendola ali, ele tem uma área boa pra explorar, mas principalmente o Gronk. O Gronk encaixa, quando a gente olha os problemas da defesa dos Eagles, ele encaixa pra esse jogo. É quase que, se a gente falou que no ataque do Eagles não vai ter um cara principal, pra mim, quando a gente vê essas coisas, é quase que o Gronk vira o principal desse jogo, desse ataque dos Patriots, encaixando o estilo de jogo dele nos problemas aí, nos maiores problemas que a defesa dos Eagles tem. Porém, tem uma questão aqui que eu acho que vai ser muito legal, que eu tô torcendo até não só por isso tudo, mas pro Gronk jogar, porque tem o Malcolm Jenkins do outro lado, que é o safety. O Jim Schwartz, toda vez que enfrentou o Gronk na vida dele, sempre trabalhou com safety contra o Gronk. E é quase certeza que vai ser o Jenkins que vai marcar o Rob se ele for pro jogo. E é um Jenkins, Sidney, que desde lá do Saints, sempre soube trabalhar muito bem, sempre soube ler muito bem o Brady. Ele tem um pick six de 100 jardas contra o Brady quando ele marcou a Amendola num slot, numa jogada quando ele estava no Saints. Ele sempre fez... Ele é muito bom disfarçando blitz quando ele vai para cima do Brady. O Brady sempre tem problema com ele. E aí vai dar um matchup animal de assistir, não mais como fã de NFL, de ver esse Jenkins que sabe trabalhar contra o Brady, tentando marcar um Gronk, que aliás eles nunca jogaram um contra o outro. Não tem forma melhor de você evitar que o Malcolm Jenkins vá para o blitz do que o Gronk jogando bem, né? Se o Gronk tá lá recebendo passo no meio do campo, eu duvido que o Schwartz vai mandar o Jenkins para trás do Brady, vai fazer falta lá atrás. É um dos grandes matchups desse jogo, sim, mas se o Gronk estiver perto de 100%, eu tô com ele, cara, aposto nele, porque poucos safeties da NFL conseguiram limitar muito seriamente o Gronk. A gente já viu o Eric Berry ter muito sucesso nisso dos Chiefs, apesar de o Gronk também ter tido bons jogos contra ele, mas assim, o Gronk vai conseguir receber seus passes.
E se eles respeitarem o Gronk, que é o ponto de colocarem marcação dupla ou até 3 caras de olho nele o jogo inteiro, vai ter espaço para Amendola, vai ter espaço para Brandon Cooks. Então, de que lado você quer que o Tom Brady lhe fira, né? Lhe prejudique? Eles vão ter que escolher. Eu acho que deixar o Gronk no mano a mano, o Jenkins é muito bom, mas eu não sei se é o cara que sozinho vai resolver e tirar o Gronk do jogo. Então, é um matchup que eu quero ver sim, mas se o Gronk tiver 100%, eu aposto nele. Até porque, como a gente falou, o Jenkins estava ali na temporada inteira e eles sofreram com todos os outros tight ends. E como eu disse, eles ainda não pegaram o melhor da NFL. Então, eu fico com você. Eu acho que se o Gronk estiver pelo menos perto de estar saudável, eu também vou com o Gronk nesse caso. Para terminar essa questão da defesa, gente, tem uma outra informação aqui que eu acho que encaixa muito bem pro tipo do nosso ataque, pro que a gente já viu com o nosso ataque. Primeiro, Edu, eles são a 20ª defesa na liga protegendo a red zone, e isso vai ter que ser mandatório, a gente tem que chegar lá e fazer ponto. Exatamente, e ainda mais pro jogo que a gente tá jogando, Super Bowl. A gente chegar na red zone e a gente tem que fazer 7, não tem que fazer 3 não. É importante a gente marcar primeiro, se manter à frente, isso é crucial num jogo como o Super Bowl. O problema é o ataque dos Patriots, né? Que uma hora a gente tem um problema na red zone, outra hora a gente consegue conectar o touchdown, então assim, a gente precisa conectar todas as oportunidades que a gente tiver para não dar a oportunidade deles marcarem 7, né? A gente tem que marcar 7 e, se possível, não deixar que eles marquem. Assim, é aquela velha história, né? De pegar os Patriots, que os Patriots marcam um touchdown e aí você tem que retribuir na mesma moeda. Senão a gente acaba indo à frente, tomando a frente do placar. E é isso que precisa acontecer. A gente não pode deixar as oportunidades passar, ainda mais no último jogo. A gente precisa de uma excelência em red zone, aproveitando essa 20ª defesa, e não pode bobear, não pode deixar de anotar ponto, como você lembrou aí. E aí, só um dado para completar essa red zone, na temporada 2017 os Patriots foram o 3º melhor time de pontuar na red zone, com 63,29%, e se for considerar os últimos 3 jogos só, esse percentual sobe de 63 para 84%. Então, assim, os Patriots vêm muito bem nesses playoffs e no final da temporada, anotando os touchdowns na red zone. Então, assim, vai ter que casar isso aí para o jogo tomar um caminho a nosso favor. É um dos melhores ataques na red zone contra uma defesa mediana na red zone. Então não pode, tem que ser excelente nesse quesito aí. Chegou na red zone, tem que virar 7 pontos nesse jogo de Super Bowl. E uma última coisa, Sidney, que me alegra muito quando eu leio isso e quando eu vou passar aqui para vocês, que é uma estatística seguinte: 52% das jardas aéreas que a defesa dos Eagles tomou ali no total na temporada regular vieram depois da recepção. Eles sofrem muito para derrubar esse cara. O cara é difícil fazer o passe neles muitas vezes, mas ali depois que você pega a bola, você consegue avançar, você consegue criar mais jardas. Pra você ter uma noção, 5.6 jardas de média depois da recepção durante a temporada regular. E se tem um time que tem jogador para fazer isso, é os Patriots, porque a gente já viu esses caras fazerem isso com outras defesas que nem problema tinha nessa questão. Só para completar aqui, antes de eu passar para você, eles só não foram piores do que o Browns nessa temporada regular, conseguindo, produzindo isso, parando essa produção de jardas depois da recepção. Quando tem 2 jogadores dos Patriots que os olhos brilham quando lê essa estatística que você passou, que é o Gronk e o Dion Lewis, né? São os 2 caras que imediatamente vêm na minha cabeça quando eu penso em jardas após a recepção. Não são os únicos que conseguem fazer isso bem, mas são 2 dos caras mais difíceis de taclear, o Gronk pela força e o Lewis pela agilidade, né? Se você for no mano a mano com o Lewis em campo aberto, o primeiro cara não vai derrubar, isso é fato. Então, os Patriots têm que desenhar jogadas para que o Lewis consiga ficar, receber passes correndo, né, no campo aberto contra linebackers, por mais que os linebackers dos Eagles sejam bons, não é todo mundo que segura o Lewis, e para o Gronk também forçar, principalmente se em jogadas em que o cornerback estejam marcando ele, até safeties, dependendo do tamanho, porque a desproporção física seria maior. Então, assim, esses 2 caras, eu tenho certeza que o McDaniel está pensando em maneiras de envolvê-los no ataque para que eles fiquem no mano a mano contra alguns jogadores depois da recepção, para aí sim conseguir essas jardas aí que os Eagles tanto cedem. Edu, se tem uma coisa para fazer nesses últimos dias antes do Super Bowl, é rezar pro Gronkowski jogar, porque uma defesa que sofre contra o tight end,
que sofre no meio do campo em médias jardas e que sofre para derrubar o recebedor depois da bola, essa defesa se chama sofreremos contra Gronkowski. A gente precisa rezar pro Gronkowski jogar domingo, cara. Não, eu acho que o Gronkowski nessa partida, se ele for bem, ele cai com uma luva maravilhosa, porque até pelo termo de jardas após o contato, como você bem disse, é um cara que consegue muita jarda depois do contato, principalmente porque ele é grande, ele é forte, é difícil de derrubar ele. Em termos de corrida, o Gronk bloqueia muito bem também, então ele pode ajudar essa questão de corrida, né? É um cara que vai puxar alguma marcação mais pra ele, então vai ajudar os outros recebedores, vai ajudar Hogan, vai ajudar Amendola, vai ajudar Cooks, vai ajudar White, de repente passar pra receber uma bola. Então é um cara que dá confiança pro Brady. Gronkowski precisa ir pra esse jogo, cara, assim, para as nossas chances aumentarem consideravelmente, porque a diferença que ele faz no plano de ataque dos Patriots é uma diferença absurda. Normalmente já faz, e quando a gente encaixa com esses problemas da defesa do Eagles, é, como você diz, absurdo. Pra acabar de vez, antes que reclamem que esse podcast tá grande, porque quando a gente faz podcast grande, Sidney, reclamam que tá grande. Quando a gente faz pequeno, reclamam que tá pequeno. Vamos trazer um palpite nosso aqui, o que a gente acha? Edu, você tem uma informação legal aí antes da gente dar esse palpite, pra ver se alguém tá maluco aqui, né? Então, a informação é que os Eagles, apenas 7 times conseguiram marcar mais de 24 pontos. Desses 7, só um conseguiu marcar mais de 30. Então, de todos os times que eles enfrentaram desde o começo da temporada até aqui, só teve um time que conseguiu marcar mais de 30 pontos nos Eagles. Ninguém mais conseguiu. Sabendo disso, qual é o seu placar? 30 quanto? Queria muito que fosse, mas meu placar é 28-24 Patriots. Parecido com o meu. O meu é Patriots 27, Eagles 23, que a gente vai trabalhar. A defesa vai aparecer na red zone, Sidney, e a gente vai forçar 3 field goals desse ataque do Eagles. Já eu concordo que a defesa vai aparecer na red zone, mas o meu palpite vai ficar um pouco abaixo de vocês. Eu vou botar 24-20 para os Patriots, né? A gente, duas jogadas ali, a gente vai jogar bem na terceira descida, os Eagles vão chutar 2 field goals, a gente consegue 3 touchdowns, mais um chutezinho do Gronkowski ali, 24-20. Bom, então, se você for usar algum desses palpites, principalmente o meu, na nossa promoção, me marque, que pelo menos aí você me dá uma camiseta se você ganhar. Boa ideia. Se for usar o meu, me marca lá e me dá uma camiseta, pelo menos, pô. Bom, é isso, gente. Fizemos aqui, ficou um pouquinho grande, mas a gente tem muita coisa pra falar. É um time muito bom, tem muito detalhe pra ser explorado. Vamos lá, né, CJ? Vamos ver que os corações estejam aquecidos, que as unhas estejam crescidas e que a gente sobreviva a mais um Super Bowl, né, cara? Super Bowl é sempre nervoso de assistir, e se você olhar o histórico dos Patriots, é sempre um jogo apertado, nunca tem uma lavada no Super Bowl. Então se prepara aí para mais um jogo apertado, decidido nos minutos finais, que eu acho que vai ser assim novamente. Edu, a gente vai estar aqui semana que vem, não interessa o que aconteça, para falar se a gente é 6 vezes campeão do Super Bowl ou não, né? Pois é, estaremos aqui. Queria só dizer que tomara que o histórico continue, né? Porque a gente conseguiu lá no começo do século ganhar 4 em 3 anos, ganhando 1, ficando fora, depois o bi. Então a gente tá trilhando o mesmo caminho, pegando o Eagles de novo. Então tomara que tenha o mesmo caminho aí e a gente consiga ser 6 vezes campeão. Bom, como a gente viu aqui, possibilidades existem, não vai ser fácil, não imagina um jogo fácil para nenhum dos dois lados, mas tem como a gente ganhar sim, tem pontos a ser explorados dos dois lados, como a gente viu aqui, e vamos ver o quanto eles se prepararam. Como o Brady falou, vai definir quem se preparou melhor e quem vai jogar melhor em cima dessa preparação. Então, normalmente, quando isso acontece, a gente pode confiar em Bill Belichick e na comissão dele, que eles se preparam sempre muito bem para enfrentar os adversários. Pra gente agora só nos resta assistir e tentar ficar vivo até o próximo podcast aqui na semana que vem. Um ótimo jogo para todo mundo, participem da promoção. Claro que a gente vai estar comentando o jogo inteiro no Twitter, durante a partida inteira. Convido vocês a virem com a gente, a comentar, sofrer junto, comemorar junto, que é isso que a gente faz aqui. Mais uma temporada com o Patriotas. Certo, galera? Abraço, Sidney. Abraço, Edu. Até semana que vem. Um abraço, galera. Boa sorte a todos. Abraço aí e go Pets! And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field
They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.